Hello. Faz tempo que eu não gravo e eu tô aqui organizando a minha vida e senti de compartilhar coisas com vocês. Mas tem sido tempos bem caóticos, assim. Eu gosto dessa palavra caótico, mas tem sido tempos muito cheio de novidades e novas confianças e novas possibilidades de caminho, sabe? Isso tem sido muito legal, assim. Peraí. Por muitos anos eu tinha medo de confiar no que Jesus me falava. Eu tinha medo de crer que ele estava aqui presente. Eu tinha medo de aceitar a presença dele no meu dia a dia. E isso é um longo histórico, é um longo processo, assim. Mas mesmo que eu tivesse dificuldade de aceitar plenamente, dentro de mim eu cria nisso, eu cria que Jesus era presente. Isso pra mim é uma verdade, de que Jesus ele tá conosco todos os momentos, né? Tipo, Emmanuel, né? Deus conosco. E tem sido um momento assim de redescoberta sobre isso, que é legal, é muito gostoso, mas ao mesmo tempo é muito doloroso, porque eu acredito que cada momento da nossa vida é importante, principalmente o início da nossa vida. Então, como a gente vive isso, as experiências que a gente tem, as compreensões, os ensinamentos, os aprendizados que a gente vai tendo nas primeiras fases da vida, eu acredito que é tipo o sustento do nosso caminho lá na frente. Só que, por alguma razão, eu, quando vou trazendo de volta essas convicções sobre a presença de Jesus e a sua companhia, o seu amor, a sua presença, eu começo a olhar pra trás e sentir dor como se eu não tivesse fundamentado isso. Porém, ao mesmo tempo, eu entendo que eu só consigo crer nisso agora porque, de alguma maneira, eu sempre queria lá atrás. Só que é muito engraçado isso, que é o que eu vou trazer hoje aqui, que é sobre a questão de compreensão, crença e resultado. Eu acredito numa teoria, que não é bem uma teoria, mas eu acredito muito nisso, que a gente... aquilo que a gente crê, aquilo que a gente pensa, conduz a nossa vida, conduz os nossos relacionamentos, conduz o nosso andar, conduz as nossas escolhas. Toda a nossa base de crenças, ela vai conduzir isso. E quando eu percebo que as minhas crenças, eu sempre tive crenças muito fortes a respeito da vida, a respeito de possibilidades, a respeito de esperança, mas quando eu começo a perceber que pequenas crenças erradas me conduziram a determinados comportamentos que eram destrutivos, pensamentos que me levavam a sentidos de morte, destruição ou a relações tóxicas até mesmo, eu sinto culpa, sabe? Tipo, como se aquilo fosse definir um padrão. Só que um dia, conversando com uma amiga, ela falou assim pra mim que ela estuda psicanálise, né? E aí ela falou pra mim, é muito doido quando a gente vai ler na psicanálise, que a nossa base de crenças, a nossa formação, a nossa construção, ela vai acontecer ali a partir dos 7 anos. E ela falou assim, e toda a experiência verdadeira com Jesus, ela faz com que você ressignifique esse lugar dos 7 anos. E quando ela falou isso de o nosso relacionamento verdadeiro com Jesus, esse lugar de cura que ele dá, ele nos leva a ressignificar o lugar dos 7 anos, desbloqueou muita coisa na minha cabeça, porque quando a gente verdadeiramente decide se relacionar com Jesus, com esse Jesus que é presente, com esse Jesus que está conosco, sabe? A gente tem um novo sentido de vida, aonde as compreensões e as crenças que a gente foi guardando ao longo da vida, elas vão se mostrando cada vez mais claras. E se você vive um relacionamento com Jesus, você descobre um ponto de transformação
que nada mais, nada menos é que você olhar para essas crianças erradas e dizer: eu não concordo com você, ou eu não aceito você. E não é fácil, tem sido uma experiência muito ruim e eu não tô entendendo muita coisa, mas só esse voltar para esse lugar de crer que Jesus, ele é presente, de que Jesus, ele está conosco, de que Jesus, ele não morreu, de que Jesus, ele não abandonou a gente aqui, de que Jesus, ele se importa comigo e com você, com as nossas dificuldades, com as nossas dúvidas, com os nossos porquês, com os nossos temores, com os nossos medos, tem transformado as minhas experiências ruins em algo muito bom. Eu acostumei durante a adolescência a pegar as minhas dores e chorar dentro do meu quarto, chorar dentro da minha cama e ficar remoendo a minha dor sozinha. Sem saber pra onde ir, sem saber o que fazer e perder a esperança mesmo, sabe? Só que todas as vezes que essas mentiras elas voltam pra minha cabeça, só um minutinho, eu volto pras verdades de Jesus e volto pra essa base de crença. Jesus está aqui. E aí, quando eu começo a observar o que essa crença, essa compreensão de que Jesus está aqui começou a moldar e a moldar as coisas, mudar quem eu sou, mudar e moldar os meus relacionamentos, as minhas perspectivas, mudar as possibilidades, eu comecei a entender e perceber que o Espírito Santo, ele é o que mais anseia e mais deseja que eu e você cresça. E essa compreensão de que ele quer que a gente cresça é ir para um lugar de maturidade que significa todas as vezes que você sentir uma dor, Deus está lá. Todas as vezes que você sentir um medo, Deus está lá. E por que essa compreensão pra mim, assim, tem moldado as coisas? É que todas as vezes que eu sinto uma dor, ela é latente, ela é real, assim. Não sei se você já sentiu dor psicológica, mas ela dói muito mais que uma dor física. E todas as vezes que eu sinto essa dor psicológica, eu lembro, Deus está aqui. E começo a prestar atenção no que significa quando Deus está aqui. Porque quando Deus está aqui, significa que eu sou amada, significa que eu sou cuidada por um pai, significa que eu tenho esperança, significa que eu posso aprender coisas novas, significa que eu posso alcançar outros lugares, eu posso conhecer outras pessoas, eu posso transformar vidas, e não por minha causa, mas por causa de quem Jesus é. E essa compreensão me faz enxergar e entender que a nossa vida com Jesus, ela só vai fazer sentido de verdade quando a gente entender, ver e aceitar que Jesus está presente. São 2000 anos de história. E a gente parece que às vezes a gente se perde, e eu vou falar isso de uma forma mais específica. A gente só se perde no nosso caminho com Jesus todas as vezes que a gente acha, ou pensa, ou crê que Jesus só está há 2000 anos atrás e não está presente hoje. A gente só se perde de uma vida cristã de verdade todas as vezes que a gente pensa que Jesus, ele tá lá do outro lado do mundo, que ele tá lá no passado, que ele tá lá com outras pessoas, com pastores, que ele tá com pessoas que são ricas, bem-sucedidas, com pessoas que não passam por dores, pessoas que são perfeitas, e não tá aqui com a gente. E essa compreensão de que mesmo no seu momento de dor, mesmo no seu momento de dificuldade, Deus está presente, ela muda tudo. Porque se Deus está presente, significa que eu e você tem todas as respostas. Significa que eu e você tem toda a esperança do mundo. Significa que eu e você tem algo que é tão integral, algo que é tão puro, que é tão forte, que é tão verdadeiro, que a gente só precisa pegar essa dor e falar: Deus está aqui. E é uma questão de crer. E isso é muito doido.
Eu não sei se você tá passando por situações de depressão, se você tá desesperançoso com a vida, se você sente algum medo, se você... Não sei que situação você pode estar passando para ter especificamente dor psicológica. Eu entendo você, eu sei o que é ter isso, e sei o quanto é incontrolável. Sei o quanto é estranho, sei o quanto a gente se sente culpado, porque não faz sentido, não existe alguém que chegou lá e causou alguma coisa real. Foi psicológico, a gente não enxerga. Mas saiba que você não tá sozinho. Mesmo que você se sinta sozinho, existe um Deus que é conosco. Existe um Deus que ele ressuscitou e tá vivo. Existe uma pessoa que pode se relacionar com você, que é o Espírito Santo. Por mais que talvez você tenha uma crença de que não, isso é loucura de crente, isso é religioso que tá falando, isso é não sei o que, enfim, eu te convido a só a olhar para sua base de crenças e se perguntar por que eu não tenho esperança se o mundo vive falando sobre isso, por exemplo, se existem milhares de convenções mundiais, se existem milhares de pessoas na história que, mesmo diante de milhares de dificuldades, tiveram esperança. Convido você a pensar, olhar para sua base de crença e pensar: por que eu não tenho esperança se eu ainda tenho vida? Por que eu quero tirar a minha vida se ela é um presente que foi me dado, não fui eu que criei isso, eu só recebi? Se... Enfim, eu não sei qual outra crença errada a gente pode ir adquirindo ao longo da vida, mas se existe alguma base de crença errada na sua vida, eu te convido a simplesmente, sozinho, olhar para essas crenças e falar: ok, então se ela tá dizendo isso, que Jesus é presente, se Jesus é conosco, então, diante dessa dor física, Jesus, fale comigo. Jesus, se mostra pra mim. Jesus, me revela essa verdade, muda essa minha crença. Eu só quero ver isso. E talvez demore, talvez não seja como você espera, talvez por muitos motivos você vai ficar tentado a fazer as coisas por si próprio, mas confia. Não faça essa oração com desconfiança. Faça essa oração com fé. Faça essa oração no sentido de eu posso ter uma resposta nisso. É como se fosse fazer a prova do Enem. Eu não sei se eu vou ir bem, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu vou conseguir passar na minha faculdade, eu não sei se eu estudei o suficiente. Mas eu vou fazer porque eu tenho fé, porque eu tenho esperança de que isso é produtivo, de que isso vai me dar uma resposta, de que isso vai me levar a algum lugar. Olhe pra essa dificuldade, olhe pra essa situação como se fosse uma prova do Enem, de verdade. E entre num lugar aonde a sua mente não controla você, no sentido de que ela vai continuar falando as mesmas acusações, ela vai continuar dizendo os mesmos medos, ela vai continuar falando um monte de coisas horríveis pra você. Mas aí você lembra: calma, eu pedi uma resposta. Será que essa resposta está em algum lugar? Onde eu posso ouvir essa resposta? E aí, assim, eu tenho certeza que essa resposta vai aparecer pra você de alguma maneira. Mas se você continuar buscando, se você continuar vivendo isso, né, tentando entender as respostas que têm aparecido e continuar não enxergando essas respostas, aí você pode invalidar tudo que eu tô dizendo. Você pode me achar uma hipócrita, você pode achar que, né, não tem valor nenhum. Mas só desvalide o que eu tô te dizendo se você fizer isso que eu tô te falando primeiro. Porque eu tenho certeza, tenho plena convicção de que Jesus vai estar presente, de que de alguma maneira ele vai falar com você, de que de alguma maneira ele vai se revelar com você. E quando eu falo isso, eu não tô falando sobre igreja, tá? Eu tô falando sobre vida, eu tô falando sobre um Jesus que é presente, um Jesus que vai falar com você, aqui no seu quarto, como eu estou assim agora. Enfim, é isso. Muito obrigada por ter me ouvido. Espero que isso te edifique. Essa é apenas a minha história e algo que
me dá motivação de vida e é por onde eu tenho vivido. Então, muito obrigada. Deus te abençoe. Faça esse desafio e me conta aqui nos comentários. Grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.